Sejam muito bem-vindos ao Viver de Negócio, o programa que fala sobre empreendedorismo, política, segurança pública e muito mais. Eu sou Hélio Ardágio e estarei hoje com vocês falando sobre política, sobre transformação social e muitos outros assuntos. Hoje comigo vou estar recebendo aqui o convidado, o vereador pela cidade de Anápolis, com uma trajetória marcada pela segurança pública. Ele fez carreira como policial federal. Ele também é um comunicador, conduzindo seu próprio programa de rádio, o Papo Federal, que vai ao ar todo sábado, das 8 às 10, na rádio 105.7 FM. Então, com a gente hoje, o vereador policial federal, Suender. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Hélio. Um prazer enorme estar aqui no podcast Viver de Negócio. A sensação aí em Anápolis, né? Um podcast aí que a gente está acompanhando e tem muitas pessoas falando. Isso é importante. É importante essa mídia, essa comunicação, essa interatividade. E é um prazer estar aqui e poder falar com o seu público. Tudo bem, obrigado, vereador. Então, entrando aqui na nossa conversa em si, né, o que os nossos telespectadores, ouvintes, querem saber aqui do trabalho do senhor, dos projetos do senhor. Mas antes disso tudo, a gente vai entrar aqui numa trajetória de vida do senhor. O nosso programa, o Viver de Negócio, tem uma característica de investigar a trajetória de vida do nosso convidado. A gente tenta entender aqui o que fez, né, o que fez a história, as perspectivas do nosso convidado se destacar dentro da nossa comunidade. Então eu gostaria de estar pedindo ao senhor que o senhor conte um pouco sobre sua trajetória de vida, se o senhor é mesmo aqui da cidade, como que foi estudar para o concurso da Polícia Federal, como que foi o curso de formação, como que foi a primeira lotação do senhor da polícia e tudo mais. Olha, a Polícia Federal, para mim, é um orgulho, né? Estar na Polícia Federal. A gente começou com 18, 19 anos, eu passei no concurso da Polícia Federal, sou de Ipameri, cidade interior, e já é uma dificuldade, né? Você está passando um concurso dessa magnitude, dessa altura, né? E, enfim, na época, eu estudei para vários concursos, sargento do Exército, Corpo de Bombeiro. Passei nesses concursos também, mas eu passei na da Polícia Federal. E aí eu tomei posse com 21 anos, eu já fiz academia e tomei posse em Presidente Prudente. Um concurso muito difícil, um concurso muito complicado, um concurso que durou muitos anos para fazer a chamada. Mas conseguimos, né? Conseguimos entrar e fui para Presidente Prudente, minha primeira lotação. Fiquei lá um tempo, no ano 2000 entrei na Polícia Federal em 96 na academia. Em 97 eu já estava em Presidente Prudente. Presidente Prudente é uma cidade do interior de São Paulo. E a partir daí, em 2000, eu fui para Brasília, trabalhei 2 anos na Interpol. Eu fiquei com dois anos na Interpol em Brasília, aprendi muito. A polícia dentro do ambiente da Polícia Federal é a Polícia Internacional, né? Então a gente tinha muito contato com países, os crimes que tinha envolvendo países aí afora. A Interpol que trabalhava, fiquei 2 anos, quase 3 anos na Interpol e fui para Jataí. Logo depois, a Aqui terceira. Perto, né? Jataí fica perto de Rio Verde ali, fica já mais pro sudeste, né? Pro sudoeste, né? Isso, aqui de Goiás. E fiquei em Jataí algum tempo, 2003 eu vim para Anápolis. Aí, Anápolis, né? Eu construí aí toda a minha vida para permanecer na cidade. 2015, 2014, por aí, os policiais federais tiveram a ideia de, olha, vamos entrar na política. Até então, eu sempre trabalhava na política, mas nos bastidores. A gente atuava. Mas o senhor era do sindicato da Polícia Federal? Participava também do sindicato, né? Mas não só no sindicato, mas não só no sindicato, mas em toda a vida que eu tive na polícia aqui em Goiás, eu sempre trabalhei nos bastidores da política no Congresso, buscando alguma pleitos para a sociedade, mudança
na linha de investigação, né? Melhorias para toda a sociedade. E os policiais Sempre federais representando a categoria. não só a categoria, a gente buscava sim uma linha de melhoria para a categoria, mas nós tínhamos muita ideia para a mudança da sociedade. E o que a gente percebeu é que não avançava. Né? Não avançava porque uma coisa é você estar nos bastidores, a outra é você realmente estar dentro do meio político. Então, em 2014, tivemos a felicidade de promover alguns encontros e chamar aí, né, Frente Federal, que era uma frente envolvendo os policiais federais, a Federação Nacional dos Policiais Federais, para colocar alguns policiais dentro da política, para ali buscar projetos que visam estruturar melhor a sociedade e fazer uma investigação de dentro para fora. Né? Então a gente trabalhava muito com a anticorrupção, trabalhava muito com investigação contra a corrupção dentro da polícia, só que era um trabalho de fora para dentro, né? A gente trabalhava na polícia para pegar os corruptos dentro da política. Aí que falou, olha, vamos inverter. Vamos. Eu trabalhava nisso quando estava mesmo na área policial. Sim. E vamos inverter. Vamos trabalhar de dentro para fora. Então, vamos para dentro aonde acontece a corrupção para a gente neutralizar ali. Então, fizemos aí, cada estado do Brasil lançou os policiais federais e nessa frente aí tinha o Eduardo Bolsonaro, que é policial federal, né, e hoje é filho do presidente Bolsonaro, o Sanderson, que é deputado federal, hoje lá fazendo um ótimo papel, né, dentro da Câmara Federal. E outros, né? Tem vários vereadores, deputados estaduais, todos que veio dessa frente e todos fazendo um trabalho direcionado pela FENAPEF, da Federação Nacional dos Policiais Federais, voltado para isso, combater o crime interno e também buscar pleitos voltados para a sociedade, segurança pública, enfim, né? É claro que o objetivo maior era a Câmara Federal, né? Os policiais federais, até porque a gente Deputado federal, mas para isso a gente tinha que passar por alguns caminhos, né? E aí a vereança era o momento, 2016, aí lancei candidatura, depois 2018 para deputado. Depois, em 2018, eu lancei para deputado e 2020 novamente para vereador. Aí o senhor estava lotado em Anápolis, eu estava aí lotado. Entrou para vereador de Anápolis. Vereador de Anápolis, 2020. Aí eu consegui a eleição em 2020. 2022 teve a eleição para deputado. Eu entrei também, tive praticamente 10 mil votos, né? Então foi uma expressão de voto, foi até interessante. Para quem vinha do nada ali, né, relacionado à política. Em 2024, novamente a eleição para vereador e eu consegui novamente a reeleição. E também com uma expressividade de voto interessante. Foram 2 mandatos. 2 mandatos. Eu estou no segundo mandato vereador. Até porque esse segundo também, uma dificuldade. O meu trabalho como vereador foi um trabalho muito firme, muito posicionado nesses 4 anos, né? Anticorrupção, fiscalizatório. Eu cheguei a fiscalizar 100% das unidades de saúde no último mandato. Então, todas as unidades de saúde eu estive presente, várias unidades de escola. Então, foi um trabalho muito posicionado frente ao que a cidade precisava. Fiscalização, né? Segurança pública, anticorrupção. Fiscalização. Eu tive uma dificuldade muito grande de colocar projetos, que passassem projetos. Eu tinha projetos bons, lançava os projetos, só que o meu trabalho eu fiscalizava muito. E a cidade de Anápolis não estava acostumado com a fiscalização. Né? Então, um vereador que chega e já começa a ir nos locais. Então, houve oposição. Houve oposição, houve muito enfrentamento por isso. Né? Houve até ameaça de caçar mandato, porque eu estava fiscalizando. Então, eu cheguei a peitar isso tudo para continuar, transpor essa barreira. Por quê? Quando eu entrei na política,
A minha meta... Nessa época era o governo do Gomide, Não, o governo do Roberto. do Roberto. Do Roberto, 2020 a 2024 estava o governo do Roberto. E ali dentro da Câmara tinha vários políticos ali que estavam nessa base do Roberto e tentava de todas as formas entravar, né? Tinha o líder do governo, presidente da Câmara, e tudo isso aí eles tentavam me entravar para que eu não pudesse nem fiscalizar e nem lançar projetos, ou seja, queria neutralizar-me para que dentro do cenário político pudesse, olha, vamos provar que esse modelo político Mas não hoje, funciona. nesse mandato do senhor, nesse governo, o senhor tem mais liberdade para trabalhar? Eu tenho uma liberdade Maior. tenho liberdade, né? Eu tenho liberdade para lançar os projetos, né? Que hoje já tem vários projetos, que inclusive já passou, já virou lei. Tem um projeto muito, muito bom aí, que é a fibromialgia, já vai lançar aí as carteiras de fibromialgia já na segunda-feira. Enfim, vários projetos bons, o que eu não tinha no mandato anterior, né? Porque, como eu falei, a ideia era chegar na política e moldar a forma de fazer política. Então você sai daquela bolha, aquela bolha que todo mundo de cargos, de uma máquina pesada e tal, sai daquilo, que eu não peguei nenhum cargo. Os vereadores políticos têm aquela postura de indicar cargos em executivo e tal, e encher o executivo ali dos seus cargos comissionados para fazer aquela política. Eu saí disso, eu disse que isso não era a forma, né, O senhor correta. tinha uma administração mais gerencial, voltada a resultados. Os resultados, né? Essa era a ideia, né? Então não tinha esse peso que eu não dava esse peso para o governo municipal e trabalhava de acordo com o que a sociedade demandava, o que a sociedade precisava. E isso que enfrentou algumas barreiras porque as pessoas, os políticos, não estavam acostumados com esse tipo de trabalho. Então eu falei assim, olha, nós vamos moldar a forma de fazer política, vamos mostrar uma nova forma de fazer política. E foi quando eu comecei a fiscalizar, ir para os locais, fiscalizar contrato e mostrar. Eu busquei uma CEI da saúde com 700 páginas. Eu juntei 700 páginas. Consegui as assinaturas, só que o presidente sentou, à época, na CEI e não deixou a CEI evoluir. E ela acabou findando, foi já no final do mandato, e ela acabou findando. Então, esse trabalho incomodou muitas pessoas, por ciumeira ou por tentar barrar mesmo para que eu não conseguisse evoluir nas fiscalizações que eu fazia. Então, esse trabalho do mandato anterior, né, nessa linha, foi o que a gente promoveu aí, de fato, uma mudança histórica na política que hoje a gente já vê alguns políticos fazendo o que eu faço, que é essa fiscalização. Com certeza, e fica um insight aí para os nossos ouvintes. Às vezes o vereador é muito bom, trabalha muito, corre atrás, mas é preciso também ter uma estrutura, né? Também ser apoiado pela Câmara, apoiado Sim. pelo governo, apoiado pelo prefeito, não é mesmo? O vereador ali trabalhando e só oposição é difícil também, né, vereador? Não, foi muito difícil, foi um mandato muito difícil. Tudo que tentava se travar, os requerimentos. Tanto que eu fui o primeiro no mandato, eu fui o primeiro colocado em requerimentos, em indicações, né? Um trabalho muito firme relacionado ao projeto de lei, muito bom. Mas os projetos de lei, mesmo sendo bons, não evoluía de forma alguma, porque ali o pessoal que estava na base, como eu falei, queria neutralizar, evidenciando aí para que eu não sobressaísse, né? A ideia era até que eu não buscasse não ser candidato. Tentaram travar de várias formas, partido e tal, para que eu não pudesse ser candidato da forma que eu trabalho. Internamente, qual que é a linha interna? Que não haja corrupção. Então, tudo que gera alguma coisa, algum fato, eu busco dentro de contrato, eu busco informações. Então, eu fico ali numa pedra no sapato de quem quer fazer. Pode ter? Certo, Pode. lutando pela cidade. Sim, pode ter corrupção? Pode ter corrupção em algum lugar. Mas aonde eu tento chegar perto ali, e com certeza a gente vai neutralizar, né? Porque eu fiscalizo tudo que tiver qualquer suspeita, a gente vai buscar essa fiscalização. Vereador, o senhor representa uma parcela significativa da direita na cidade de Anápolis, né? O senhor se posiciona, né, na direita. E eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes mais leigos
que a gente tem ouvintes, telespectadores de todo tipo de educação, às vezes eu vejo uma confusão, a pessoa fala direita, esquerda, às vezes a pessoa não compreende muito bem o que seria a direita no nosso país, a esquerda no nosso país. Então, eu gostaria de te perguntar, assim, como uma pergunta básica, o que seria no nosso país políticos e partidos de direita e de esquerda, se essa esquerda que nós falamos hoje ainda remonta àquela esquerda antiga da União Soviética, de talvez um político, um partido, ter uma visão, no fundo, de transformar o país num país comunista. Mas antes do senhor falar, eu já vou pedir desculpa aqui para os nossos telespectadores de eu estar falando sobre o comunismo e estar usando aqui uma camisa vermelha. Foi um ato falho meu ali na hora de escolher a roupa ali, eu sou um pouco desligado. Peço desculpa ali para os nossos telespectadores. A gente tá falando agora mesmo sobre isso, né? Olha, é que eu vou falar uma coisa e... Nós estamos com o PL e o Hélio com a camisa vermelha. O Hélio aqui, desligado. Né? Não, mas assim, isso é até ruim, né? Porque o comunismo, a esquerda roubou uma cor, né? Roubou uma cor. Roubam tanto que conseguiu roubar uma cor. Eu vou falar sobre partidos, sobre comunismo e tudo, e coloco uma camisa. Eles roubaram tanta coisa. Só peguei no armário lá, peço desculpas aí ao pessoal que tá me vendo. Eles roubaram tanta coisa nesse país que roubaram a nossa cor também, vermelha. A nossa cor. Que deveria ser uma cor do coração, uma cor de uma flor bonita, né? Mas eles roubaram e apagaram o brilho do vermelho aí. E vermelho hoje é um símbolo, né, da esquerda aqui no país, do comunismo, e realmente não dá mais. Que já né? não simboliza boas coisas já mais. Já não simboliza mais boas coisas. Não tem vermelho. Mas a camisa é nova, já vou devolver ela essa semana já. Vermelho não dá para utilizar. Não uso nada de vermelho, porque realmente eles roubaram essa cor, ficaram com eles, então agora você vai ter que aguentar. Mas enfim. Remonta sim, mas de uma forma um pouquinho até diferente. A esquerda no país, no Brasil hoje, ela é uma esquerda bem mascarada relacionada ao socialismo. Na verdade, a esquerda toda no mundo é assim. O socialismo aplica-se ao socialismo, o comunismo aplica-se à prole, né? Ao proletariado. Estatização das empresas. Sim, e as pessoas, eles querem manter cada vez mais as pessoas sob controle. Sob controle. E o controle é o grau de pobreza, o grau de necessidade. Então é a forma que eles mantêm. Se você pegar o discurso do Lula lá em 2001, 2000, até menos, 96, 97, nas presidenciais todo, é o mesmo discurso agora. Ele não mudou nada. Por quê? Porque o discurso mudou gerações, mas o discurso dele não mudou. Porque é a linha do comunismo de buscar isso. Olha, defender os mais pobres e tal. Eu digo até mais, eu digo que ele estudou na cadeia. Quando ele foi eleito, ele deu uma entrevista já citando livros ali que eu acho que ele não lia antes da cadeia, não. Marxistas, de mais-valia, que o capitalista tira a mais-valia dos funcionários. E hoje ele é um símbolo, né? A nível da América Latina aqui, ele é um símbolo do comunismo, né? Ele é a autoridade comunista no país, na América, no mundo. Então ele tem autoridade. Ele que organizava a questão frente Cuba, Venezuela, todos esses países aí, o Lula realmente é um cara que liderava. Às vezes mais porque está na frente de um país rico, país de posses, do que até por capacidade, não é mesmo? Exatamente, porque o Brasil, ele como você falou, ele é rico, um país, né, grande, um país continental. Então, isso aí dá autoridade para que ele lidere esse grupo aí que busca o comunismo, né? Rachado agora pelo Milei, né? A Bolívia também agora... Mas o senhor acha que eles buscam como resultado final um país comunista? Eles buscam como resultado final. Nós estamos vivendo parte disso, né? A gente só não conseguiu porque, primeiro, o Brasil é muito grande. Então tem muita mudança ali, vários estados diferentes, alguns políticos diferentes. Mas a ideia é buscar o comunismo. Os estados que o PT administra é praticamente nessa linha comunista. Como eu falei, eles mantêm um estado pesado. Você falou, qual a diferença? Estatiza tudo, todo mundo trabalha para o estado e vive de assistencialismo. Sim, a direita. Qual a diferença? A direita é liberdade econômica, né? Geração de emprego, empresa, renda, onde as pessoas possam sair daquela mendigância
mendicância e buscar com o seu próprio trabalho subir. E o Estado oferece isso, né? Beneficia que as pessoas possam subir e aí integrar a sociedade de uma melhor forma. O socialismo não, o capitalismo não. O capitalismo ele quer sob controle. A cesta básica é o tempo todo ali. Então, ele não quer que a pessoa saia da classe da pobreza. E você vai ver que o apoiador do Lula está ali, né? Muitas vezes ele sempre viveu na classe, dentro da classe D, E, classe Até C. porque é o empresário e as empresas que criam a riqueza. Sim, no mundo. e eles não saem disso, porque ele é manter aquele padrão, né, onde você pode controlar. Tanto que os lugares onde o Lula capta mais votos é os lugares mais pobres, né? Então, a linha de pobreza, ela financia o próprio PT, e o PT quer manter isso, ele não quer que essas pessoas evoluam. Quer criar uma mentalidade que o empreendedor, o empresário, guarda tudo para si, não divide. Sim, e com o PT, e com essa esquerda Brasil, é justamente isso que eles promovem. Você pode ver que o discurso é do empregado contra o patrão. Empregado contra o patrão. Né? Então, o patrão está sugando a questão do empregado, joga isso aí, monta guerras racistas. Você pode olhar que, olha, sempre o governo de esquerda... Cria um inimigo comum. Que é um inimigo comum. Então, essa guerra que a esquerda promove aí, homossexual contra heterossexual, negro contra branco, patrão contra empregado, isso tudo vem da linha da esquerda para você dominar. Você consegue dominar, manipula as mentes dessas pessoas e você consegue dominar. Se a gente olhar aí a época do Bolsonaro, não tinha essas guerras, não tinha essas brigas. Todo mundo era tratado igualmente. Não tinha preconceito, nada disso aí, porque o preconceito ele é imbuído na mente pela própria esquerda. Olha, o branco está fazendo mal com você, o negro. E na verdade não tem nada disso. Olha, o heterossexual quer eliminar você, homossexual. É isso que a esquerda prega. Então você cria guerras, que cria rixas. E isso para a esquerda é ótimo, você domina, né, o Brasil. E é isso que a gente tenta mostrar. Que realmente a democracia é todos iguais, né? Você não precisa ter essa questão de cota para tudo, todo mundo tem essa possibilidade, você entrega a possibilidade para todos. Para crescerem sem cota. Para crescerem. Então é isso que a gente busca, a direita busca realmente... A democracia, empreendedorismo, geração de renda, geração de emprego, mas dando valor no empresário também. Porque se você fechar uma empresa hoje, você joga todo mundo para baixo, desemprega todo mundo. E a esquerda, ela sempre promove isso. Essas guerras entre categorias, entre pessoas, ela vem da esquerda. Eu tenho até uma percepção sobre esse assunto, mas eu não sou um especialista. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o vereador pode até me corrigir. Mas antigamente, quando escreviam esses manifestos, o Marx, que a terra tinha que ser de todos, mas a terra não tinha industrialização. A terra é limitada. Sim. A terra é limitada. Mas hoje, por exemplo, uma empresa, que seja o Elon Musk, criou novas tecnologias, criou empregos e riqueza que antes não existia. Então, se não fosse ele a criar, o governo não tinha ido lá e criado os foguetes, não tinha feito isso. Igual eu tenho um comércio, tenho uma empresa aqui na cidade. Se eu não tivesse aberto a empresa, o governo não tinha aberto a empresa para mim. Sim. Então, tem como dividir a máquina por todos, porque não é todos que vão iniciar as empresas, não é mesmo? Essa teoria marxista, ela já acabou, né? Talvez na época colonial, né? Que não existia, muito tempo existia tecnologia, computadores. Muito tempo atrás. Hoje a né? riqueza é produzida, né? A riqueza é feita, não é mais dividida. Assim, eu tenho aqui uma pizza, tenho 8 pedaços. Se eu fiquei com 6, sobrou 2 pedaços. Não é mais assim. Hoje eu tenho aqui nada, não tenho nada aqui na mesa. Cria um sistema informático que vai mudar a capacidade de economia das pessoas, das empresas, e eu crio a partir do nada 8 pedaços de pizza. Então, ou seja, não existia uma pizza. Então não é uma questão mais de divisão de riqueza, não é mesmo? De capital, de né? capital. Então, na verdade, a ideia é a soma, né, de capitais e capital, você trazer
toda a linha produtiva hoje para ser dividida, mas uma dividida com crescente, né? A riqueza de um empresário, ela não pode ser jogada para baixo, destruída por causa dos empregados. Ah, não, os empregados estão explorando, porque esse era o discurso. O empresário explora o trabalho do empregado. Então vamos ter que destruir o empresário. Mas a pessoa esquecia que destruir o empresário, você destrói toda a cadeia produtiva. Então isso tem que encerrar. A ideia é você tem que trabalhar em consonância. O empregado é importante, o empregador é importante também. E é isso que é o embate da esquerda. Ela trata isso de uma forma pejorativa, né, toda a linha produtiva do empresário. E quer jogar essa guerra, como eu falei, né, do empregado quanto ao também o empresário. E a carga de impostos também, né? A esquerda ela quer centralizar os recursos, inchar a máquina. Incha a máquina, impostos altos, porque a ideia deles é trazer os impostos todos para dentro e falar, olha, vamos trazer os impostos para depois distribuir a renda. Nem funciona assim, né? E na verdade nunca funcionou. Eles trazem os impostos e vão dividir as rendas ali para a cúpula da esquerda, né? O resultado disso a gente pode ver a olho nu, aí tudo fechado, os comércios, aí tudo para alugar. Tanto aqui na cidade de Anápolis, que está acontecendo o podcast, como também em Brasília, que eu ando muito em Brasília, o setor comercial todo fechado, tudo para alugar o comércio, ninguém está querendo mais se arriscar a empreender. Não empreendendo, ficam pessoas sem trabalho, sim, desemprego aumenta. Economia baixa, economia renda baixa. E aí qual que é a ideia? Menos empresário, menos emprego, mas você vai ter que aumentar os impostos de quem está trabalhando. Aumenta o imposto. Então esmaga novamente quem fica no mercado. Quem ainda está peitando, quem está ainda no mercado, começa a pagar uma carga tributária muito maior. Então, se você tiver menos imposto, tiver menos o Estado com a mão opressora, pesada na mão do empresário, nas costas do empresário, tem mais empresas. E gera mais riqueza, gera mais valores para o Estado trabalhar também. E também sobre o desemprego, eu acho que o governo atual também usa até uma outra estratégia. Eu não escutei isso em lugar nenhum, é uma teoria minha. A pessoa fica desempregada, como tem muito desemprego hoje, está altíssimo desemprego, mas o governo começa a incentivar a abrir o MEI. Abre seu MEI, abre seu MEI. Às vezes a pessoa está vendendo um café no semáforo e abre o MEI, paga o imposto do MEI, que é um microempreendedor individual, paga ali R$70 por mês, e ele não é um desempregado mais, ele é um empresário. Um camarada está desempregado vendendo um café, ganhando R$50 ali. É um jeito de maquiar, né? É um jeito de maquiar. Aí quando o governo lança ali os índices, fala, não existe mais desemprego no Brasil. Sim. Tá todo mundo, só existe empresário, empreendedor, todo mundo empreendendo, não existe mais o desemprego. É um jeito de maquiar, como eu falei logo atrás, que tendo isso em mãos, né, e as pessoas precisando de Bolsa Família, de valores, de qualquer ajuda financeira do governo, você tem essas pessoas como captação de votos. Então você fica ali, permanece no poder. Então não é bom, a esquerda não acha bom, não acha importante você tirar essas pessoas da linha da pobreza. Eles querem manter essas pessoas lá. Porque enquanto mais você mantém essas pessoas lá, mais elas vão precisar. Mais elas vão precisar e mais você tem o grupo político de esquerda ganhando, né? Então, quem sai dessa bolha começa a ver que não é a esquerda que vai levar o país aí, um país primeiro mundo, até porque a gente percebe aí os países de esquerda como é que estão, né? Venezuela tem um petróleo ali, né? E nunca deu certo. E um país, assim, tupiniquim, né? Em relacionado à questão social, à questão de gestão. Nós temos a Cuba ali, né? Cuba, um país também que opressão ali, guerras, tudo voltado para o socialismo, comunismo. Então a gente percebe bem que não é a política comunista que faz os países ser desenvolvido. Então, quem sai dessa bolha, né, quem consegue sair dessa bolha que o próprio PT, o próprio organismo aí da comunista implementa, quem consegue sair disso aí trabalha a linha da direita com facilidade. Mas
como eu falei, não é fácil sair porque o PT consegue oprimir ali aquelas pessoas com vários benefícios, entre aspas, né? Com certeza, vereador. E mudando de assunto, vereador, eu quero falar um assunto mais moderno aqui, sobre um assunto que está polêmico hoje nas redes sociais, na televisão, a questão da adultização das crianças, dos adolescentes. A gente teve aquele vídeo denúncia do influencer Felca, que denunciou as crianças, a questão dos vídeos, também sendo tratadas como adultos. E eu sei que o senhor, né, o senhor criou um projeto de lei, seria a Lei Felca, não é mesmo? Que fala sobre o assunto, trata sobre o assunto. Queria que o senhor estivesse falando o que é esse projeto de lei e como ela pode mudar e influenciar as crianças e adolescentes do nosso município. Sim, essa lei, a gente viu aí há pouco tempo, né, um youtuber, o Felca, ele denunciou o Ítalo Santos, né, outra pessoa nesse sentido, que aproveitava ali das crianças, da sua sexualidade ali, para monetizar, ganhar likes e ali fazer valores, captar valores ali com as crianças, uma exploração sexual dessas crianças, né? Aí vem de novo, né, a questão da própria esquerda, ela pegou isso aí e queria de fato censurar, né, as redes sociais usando esse argumento, né? Olha, não, então vamos criar uma agência aqui para que a gente possa tudo que a gente achar que deva ser encerrado, a gente encerra. A questão não é essa, a questão é combater a exploração sexual, né? E aqui em Anápolis eu fiz o projeto, coloquei o projeto em pauta, ele passou até na CCJ, que combate a exploração sexual dentro dos ambientes públicos municipais, né? Então, mídias, alguma coisa que tem a exploração sexual de criança, que essas pessoas sejam punidas, enfim. Mas voltado às pessoas que utilizam dessa prática da exploração sexual. Então, em Anápolis, passando a lei, ele fica proibido esse tipo de exploração, esse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo, até dentro das repartições públicas, em locais públicos. Então, a criança fica protegida nesse sentido. Mas, como eu falei, atacando quem é o causador, né? Então não é só a questão da rede social que ela é a causadora. Quem é o causador, por exemplo, nesse caso do Felco, é o Ítalo Santos. Então esse Ítalo Santos que tinha que ser preso e foi preso, né? Tinha que ser preso, tinha que ser condenado, essas crianças tinham que ser ajudadas, mas o PT ele quis distorcer essa questão e quase conseguiu. O PL se posicionou, né, sobre essa situação, posicionou e falou, não, fazendo a censura não dá para votar. Nós vamos montar uma outra linha aqui para punir realmente o agressor, né, para proteger a vítima, que são as crianças. Mas não cabe a censura. Porque a gente está vendo aí há algum tempo, a esquerda ela quer de qualquer forma censurar as internet, né? Se você quando censura o que vai mostrando hoje... Isso sim é próprio do comunismo, né? Censurar a comunicação. Exatamente. Se você censurar, ainda mais a comunicação vindo das redes sociais, né? Que é uma comunicação livre aí, né? Eu sei que tem os portais, vários portais aqui, tem vários portais que manipulam as informações, portais de esquerda, que realmente manipulam informações, que capta dinheiro de governo e manipula as informações. Eu denunciei isso na última gestão, né? A última gestão gastou quase 50 milhões de reais, não, mais de 50, quase 70 milhões de reais com imprensa numa cidade dessa aqui. Essa imprensa em Anápolis Exatamente. Teve esses últimos casos aí polêmicos aí das redes sociais, Cidade na Roda Viva. Então, enfim, a mídia anapolina aqui em alguns portais e algumas rádios, elas trabalham em questão do dinheiro do governo, né? Ou muitas vezes não é do governo, mas de quem paga mais. Então, e aí essa situação todinha aí da erotização das crianças, eu já tinha feito um projeto antes que não permitia, que proibia nas escolas, por exemplo, ter qualquer evento ou qualquer ação ali que envolvesse apologia a crimes, apologia a drogas, apologia à sexualidade das crianças, né, a sexualidade. Então, dentro das escolas, a minha lei já é uma lei, já virou lei, já é proibido.
Eu logo aprovei uma outra também, em que os recursos públicos municipais, né, não pode patrocinar eventos que também têm apologia a crime, a drogas, a exploração infantil. Então, qualquer evento, por exemplo, que vai ou um teatro, mas que tem envolvimento que apologia ao crime, o poder público não pode estar A patrocinando. própria população está perdendo um pouco a noção, né, nessa questão das crianças estarem dançando. A própria mãe, o próprio pai faz o vídeo da criança ali. Foi até uma questão do vídeo do Felca. Os próprios pais divulgam as crianças dançando e monetizam essa questão. Meio que perdem a noção que aquilo ali, né, pode estar sendo visto por quem, né? Mas aí, por pedófilos. E os pais têm que entender que eles não são donos das crianças dessa forma, né? Existe legislação, existe regras e é isso que nesse condão que a gente está colocando, né? Para que a gente possa proibir a exploração sexual das crianças de todas as linhas, inclusive dos próprios pais, né? Os próprios pais que você falou, tem que ter noção e é a noção que não está tendo, né? Se não tem noção, você tem que ter regras, legislação, para que possa punir qualquer um, inclusive os pais que exploram sexualmente os filhos. Vereador, adiantando aqui a nossa entrevista, o senhor é um vereador contra a pauta abortista. O Anápolis, né, o município de Anápolis, é um município tradicional. Sim. É um município cristão, assim como o Brasil se pode dizer que é um país cristão, apesar de ser na Constituição laico. Mas o senhor acredita que o Brasil está caminhando mesmo para ser um país que legaliza o aborto? A gente está caminhando para isso? Olha, com o governo que está, sim. Com o governo que está, só não legalizou porque realmente existe várias travas que impedem isso. Mas o que depender do governo, sim. Eu levantei uma polêmica há pouco tempo agora na tribuna e, lógico, né, os petistas da Câmara, né, se todos revoltaram. Por quê? O decreto que o Lula assinou agora, né, ele revogou o decreto 2001, que era do Bolsonaro, que é da proteção das crianças. Ele revogou um decreto e colocou um outro decreto em vigor. Né? Não tem um número agora, esqueci o número aqui, mas é um decreto do... Acho que tem um número aí. O decreto que o Lula assinou agora, em junho de 2025, ele revogou de 2021, que o Bolsonaro assinou. No do Bolsonaro, a proteção das crianças, ela vinha desde a concepção, na gestação. Então, dentro da barriga da mãe, dentro do ventre da mãe, a criança já tinha proteção do governo, né? No decreto que o Lula assinou agora, ele tirou essa parte. Do decreto. Então, o decreto 12.574 foi o que o Lula assinou, né, revogando o do Bolsonaro. E o decreto que o Lula assinou, ele retirou essa parte da proteção no ventre da mãe, claro, desde o nascimento. Então, deixou essa lacuna para... Né, é um caminho. É um caminho. E isso eu apertei, falei até o próprio Rubens Ottoni, que é deputado federal, eu, dentro da sessão plenária lá, que estava ouvindo ele ali, né, ele estava prestando contas, eu perguntei sobre isso para ele, o que ele está fazendo no governo federal para proteger essas crianças. Ele enrolou, 5, 6 minutos ali e não respondeu o objetivo ali, né, e aí mascarou, falou, eu sou católico, eu também, eu não falou que era contra de uma forma veemente, mas falou assim, essa pauta, enrolou, não falou, né, então... eu falei para ela, a doutrina católica ela proíbe o aborto. Então, se você não devia... Não devia estar falando. Não devia estar falando contra. Né? Devia estar lá na tribuna falando contra o Lula sobre esse decreto que está pavimentando a pauta abortista. Então, é pauta abortista. É uma pauta que o Lula implementou ali, decreto. Só que o PT fica caladinho. Ele fica caladinho. Vai camuflando ali. Vai cedendo as pressões ali dos... E aí, quando tem um vereador igual eu aí, chega e fala, expõe, né? Eles recuam, eles dá chilique. Então, o PT aqui fica nessa linha de mascarar, né? Mas eu não tenho isso, não. Eu vou expor mesmo. Eu expus pro deputado, enquanto todo mundo ali tava, parabéns. Eu fui e expus o que o
o governo dele fez e ele não se pronunciou em nada. Então, isso mostra que o PT, a esquerda, ela é a favor, sim, do aborto, só que ela mascara, como você falou, tem muito conservadores, né? O Brasil, aqui, Anápolis também, e eles mascaram para essas pessoas. Anápolis mesmo, se você perguntar, olha, você acha que o Rubens Ottoni é pauta abortista ou não? Eu vi o senhor num vídeo, o senhor Então, debatendo isso com ele. Sim, muito Ele falar. jura de pé junto que não. Mas não faz nada para não ser. Né? Então, falasse de frente, sou contra o Lula, porque ele tá fazendo e pavimentando essa pauta abortista. Né? Vai para a tribuna, ele tem tribuna federal. Vai para a tribuna na Câmara e fala contra o decreto. Ele fez isso? Não fez. Eles querem se posicionar ali de todos os lados ali, não desagradar ninguém. Exatamente. Não né? ter a porta aberta. Então, se ele ficar caladinho com essa pauta, se ficar quietinho com essa pauta, aqui ele vai conseguindo ganhando aqui, as pessoas não sabem, e aqui na outra lado ele vai abraçando essa pauta aqui com o governo federal dele. E isso eu desmascarei, né? E coloquei isso em pauta aí, coloquei isso dentro do cenário municipal aqui, mostrando para as pessoas. E tá aí, né? Tá nas redes sociais, tá tudo aí. Essa é a minha função. Então, essa pauta abortista é uma pauta da esquerda, ela é real e ela se mostrou mais real ainda agora com essa intenção, né? Se você olhar um decreto, mas é uma intenção, você mostra uma intenção. Se fosse um erro técnico, coisa, ele já tinha revogado, já tinha arrumado e tal. Mas não, manteve ali a posição daquele decreto. Eles camuflam um pouco também para as igrejas não se movimentarem também, né? As igrejas no Brasil têm um poder muito grande. Exatamente. O Rubens Ottoni mesmo, todas as festas de barraquinhas, festas de, né? Ele tá lá, ele tá junto, ele tá ali, ele tá andando no grupo católico. As pessoas não entendem, não vê aquilo, a máscara, né? E eu mostrei a realidade. E eu desafiei ele, né? Desafiei no vídeo, olha, você quer fazer alguma coisa então? A verdade é que o Brasil é um país cristão. Sim. Não tem como fazer nada no país politicamente se os cristãos forem contra, né? Sim. Se posicionarem. É mesmo? O negócio é desmascarar eles, né? Desmascarar, eu tô aqui pra isso. Tudo bem, vereador. Vamos desmascarar na esquerda. E o senhor até esteve comentando agora há pouco a questão das escolas públicas. O senhor denunciou casos de doutrinação ideológica de esquerda em escolas públicas no nosso município. Como que foi esses casos, né? Por que esses casos aconteceram e como evitar que eles aconteçam? Exatamente. É como eu falei, né? Muitas vezes fica oculto essa situação toda, e a doutrinação ela existe também, existe em várias escolas, né? Se a gente dá uma analisada nas universidades, muitos jovens ali já chegam doutrinados e viram nos estados federais, várias delas viram um pandemônio ali, né? Quando a gente escuta, mas eu não entendo o motivo. As federais, elas são de esquerda, é um fato conhecido, mas por que será? Será que é porque as federais formam os professores e os professores vai perpetuando? Na verdade, essa doutrinação ela já vem vindo. E não é só na escola pública, também nas escolas privadas. Depois que eu relatei um caso da doutrinação ideológica da esquerda em uma escola, foi o pai que me relatou que a professora fez uma redação ali com a prisão de Bolsonaro. Simplesmente isso, né? E por uma criança aí de 12, 13 anos e jogando e fazendo uma... colocamos como vertente ali, né, algo pejorativos aí do próprio Bolsonaro, enfim. Isso levando as crianças a escrever uma redação. Enviesando já por um lado. É isso mesmo, com viés, né, de esquerda, com viés contra o Bolsonaro, já trabalhando na mente das crianças, né? Logo depois disso aí, eu tinha feito uma denúncia. Veio outra denúncia sobre também um professor que em sala de aula ficava colocando na cabeça dos alunos ali, apertando os alunos, dizendo que o banheiro, que a direita era preconceituosa com os travestis por usar banheiro feminino. Né? Ou seja, ele colocando na cabeça das crianças que o travesti tem que usar o banheiro feminino. Né? Então, isso para dentro da cabeça. Além do mais, falando
mal do Bolsonaro, falando que o INSS foi roubado, foi para a época do Bolsonaro. Enfim, isso dentro da sala de aula, né? Totalmente doutrinária. Fatos que não tem de onde tirar. Sim, totalmente doutrinário isso aí. Aí os pais, né, entraram em contato comigo, inclusive a filha do pessoal, a vítima, né, a adolescente, ela tinha que ficar com cabeça baixa orando para não ouvir o que o professor está falando. Ou seja, você tira ali toda a possibilidade de educação, educacional desse adolescente. Ela não tem nem confiança mais num professor desse aí. Acaba a aula para ela, acaba ali o trauma de estar estudando ali com aquele professor. Então, isso é muito prejudicial. E eu denunciei isso. Logo depois eu tive também um relato de uma escola privada também, que tinha acontecido. Mas logo que eu denunciei isso, o próprio vereador de esquerda aí já saiu em defesa disso. Isso parece até uma domesticação a longo prazo, né? Que pega as crianças e vai botando desde criança para quando chegar adulta ela já tá... Exatamente. Mas ninguém tira da cabeça mais aquilo. A doutrinação ideológica é isso. Esse é o risco, você fazer com que as crianças pensem dessa forma, né? E elas são moldadas na sala de aula dessa forma, e elas não conseguem sair da bolha lá na frente, lá em cima. E ela entende que a esquerda, o comunismo é algo bom. Criar um Estado sem críticos. Sem críticos. Essa é a linha da esquerda. Então, e aí logo depois o próprio vereador da esquerda, né? Ele se usou de redes aí para promover, né, um ato sim, como se fosse algo natural, algo normal, essa doutrinação. E a gente teve esse embate aí e mostramos que, olha, tem as provas, tem tudo, já foi encaminhado para as autoridades competentes, já foi encaminhado para a secretária de Educação, né? Tudo isso aí já foi feito e esperando agora posicionamento. A ideia é o quê? Porque a ideia dessa denúncia, dessas informações, eu levo para o plenário. Para a gente acabar com isso, para a gente encerrar isso já na raiz. Essa é a minha visão. Porque se a gente ficar também ocultando isso, a gente está dando margem para que isso realmente promova na escola essa doutrinação. Então, eu levo para plenário o que chega para mim, eu denuncio e espero que as autoridades educacionais competentes tomem uma medida para que estanque isso na raiz. As universidades também pregam um certo ar que o intelectual é socialista. Tem isso sim. Tipo, a pessoa inteligente, ela é socialista, ela é de esquerda, aqueles livros antigos. Eles pregam um arzinho disso e a pessoa vai absorvendo aquilo ali quando entra numa universidade. Sim, é o que a manipulação da mente da esquerda. A manipulação da mente. Né? A manipulação da mente da esquerda já está mais provado que não existe isso aí. Né? Tem muitas pessoas intelectuais aí da direita, muitos escritores. Então tem a manipulação da esquerda que tenta jogar o jovem para dentro dessa bolha da esquerda aí para que possa lá na frente utilizá-los aí. A gente viu há pouco tempo aí a questão de Cuba aí, desse mais médico aí, que a própria o Brasil financiava, né, Cuba. Deixava de pagar aqui o médico no Brasil para pagar lá. Não, além disso, o que chegava, ele não pagava o médico. Você pegava esse dinheiro aí, chegava a 50, 40, até 50, 60, até 90% desse dinheiro ia para Cuba, não era nem pro servidor, pro funcionário. E eles não tinham como nem fugir, porque essas pessoas tinham as famílias, ficavam com as famílias dentro de Cuba, praticamente assim, vamos falar no sentido figurativo, mas com a arma apontada na cabeça. Ameaça o tempo todo. Olha, se você contar alguma coisa que está acontecendo, sua família é sequestrada, morre, presa. Se você não voltar mais, sua família vai ser presa, pode morrer. Então, o pessoal vinha para cá, utilizava desse programa, e aí os comunistas aqui, a esquerda aqui no país, as pessoas, né, não querem enxergar. A cúpula tá beleza, porque esse dinheiro vai para a cúpula. Quem é da cúpula do PT, por exemplo, ninguém é pobre.
né? Tá todo mundo rico, tá tudo milionário, né? Então eles mantêm a classe pobre para que eles possam ganhar as eleições. Mas ninguém deles são pobres, ninguém deles é, Não, não. né? Você é a lista de smartphone, de iPhone. Então, todo mundo com carrinho aí, carro Carrão, blindado e iPhone. tal. E os coitados realmente lá, muitas vezes ali, sem nem o que comer, né? Vereador, Anápolis é uma cidade assim, que se destaca a segurança privada, né? E o senhor é um homem da segurança pública, é um homem que luta pela segurança privada em Anápolis, né? Luta pelos vigilantes, tem um trabalho conhecido com esse pessoal. Novamente falando que Anápolis se destaca com a segurança privada, que é uma coisa que não é toda cidade que tem essa característica. Em Brasília mesmo não se vê assim, um vigilante cuidando de uma padaria na hora de fechar, de um supermercado, na porta do supermercado, como vemos aqui em Anápolis. Como que o senhor vê essa questão da segurança privada em Anápolis, a importância, como que é esse trabalho que o senhor faz apoiando a segurança privada? Segurança privada, aqui em Anápolis, ela não existia, vamos falar assim, até quando eu assumi o setor da segurança privada aqui em Anápolis, né, na Polícia Federal. A Polícia Federal que é o órgão de controle da segurança privada. Então, lá por meados de 2005, eu assumi o setor e não existia naquela época nenhuma empresa de segurança privada. Não existia nenhuma segurança orgânica. Existia uma empresa, mas ela não estava legalizada. E a partir daí eu comecei a fazer um trabalho, tanto de fiscalização quanto de conscientização, né, das pessoas da necessidade, né, de você ter segurança legalizada, de você estar dentro do ambiente regular. E eu comecei a trabalhar nesse sentido. Né? As festas, carnavais, agropecuária, tudo era irregular. Né? E mostrando também que a segurança privada faz parte do conjunto, do bolo, do conjunto da segurança pública. A segurança privada é parte integrante da segurança pública, né? Alguns falam assim, olha, é o braço da segurança pública. Eu vou até mais, é parte integrante mesmo, né? Então, a segurança privada está em lugares que a segurança pública não alcança muitas vezes. E então eu fui trabalhando isso, shoppings, em vários ambientes aí que antes não tinha, ou fazia de forma irregular, e eu trabalhei isso nesse sentido, né, de colocar a segurança privada dentro da regularidade e de forma crescente na cidade. Então nós chegamos aí em 2011, eu saí de 2005, cheguei a 2011, mais ou menos 2012, saí 0 empresas em 2005 para chegar em 2011 com 12 empresas. 12 empresas aqui em Anápolis. só nessa cidade, na cidade de Anápolis, né? Tinha mais empresas que alguns estados brasileiros. Então, um trabalho muito firme, muito duro que eu fiz para colocar a segurança privada em evidência. A academia mesmo, a formação aqui, ela formava 6, 10, 12 alunos aí a cada 6 meses, e nem aqui não era homologava. Também a forma que a segurança privada em Anápolis se integra na comunidade e se integra na segurança pública, realmente é de uma forma ímpar. Eu fui numa formatura ali da CPE, tava ali os grupos, os vigilantes, vê que eles se integram e onde você vai em shopping, né, tem um vigilante. Mas esse o trabalho que eu não chegar, esse o trabalho que eu fiz, né, dentro do ambiente que enquanto eu estava dentro da segurança privada. Levar a segurança privada para esses locais e integrá-la junto ao conjunto da segurança pública. Então, foi um trabalho que eu fiz, então eu fico muito feliz. Chegou o momento que nós víamos segurança privada até nas portas de farmácia, né? A gente vê ainda, um lugar assim, quase você não vê em lugar nenhum, mas aqui em Anápolis você ainda vê vigilância em porta de farmácia, em igreja, em vários lugares. Por quê? Começou a conscientizar e começou a crescer, né? Então, foi uma geração de emprego dentro da área de segurança privada enorme. E tudo isso aí através de um trabalho que eu fiz enquanto coordenador, enquanto responsável pela segurança privada. Enquanto vereador, eu saí da segurança privada para assumir vereador. Eu fiz um trabalho também, né, relacionado à segurança privada, tanto que alguns projetos, alguns trabalhos de conscientização também, de conversa, homenagem aos vigilantes, crescendo a linha do vigilante. Eu fiz um projeto que agora foi aprovado, está quase sendo
está para sanção do prefeito, já deve estar aí próximo a ser sancionado, que é o reconhecimento da atividade de risco do vigilante aqui na cidade de Anápolis. Então, ele tem o seu adicional de risco, mas é importante que os municípios reconheçam como atividade de risco daquela localidade. Isso gera um efeito muito legal, muito bom para a categoria. Então, essa categoria é uma categoria que eu abracei desde 2005, então não é agora. Então, eu fiz essa categoria crescer em Anápolis. Eu fiz com que essa categoria tivesse evidência no meio político. Eu fiz essa categoria assumir um protagonismo dentro da segurança como um todo aqui na cidade de Anápolis. Então, a gente não vê isso realmente em vários outros lugares, não dessa magnitude. Não, dessa maneira não. Porque isso foi um trabalho individual que eu fiz aí, individual assim, de pensamento, mas com os colegas da Polícia Federal, que a gente fazia fiscalização, operação junto. Eu fui reconhecido aí como um dos melhores dentro da linha de atuação da segurança privada aí do Brasil, com premiação, enfim, porque eu valorizei a segurança privada para dentro do ambiente de segurança pública. Se a gente olhar os Estados Unidos, a segurança privada lá, ela tem um cordão muito importante, né? Ela é uma polícia privada, na verdade. Se você vai no shopping, aquele ambiente ali, ele vira um ambiente policial, onde tem a força policial mesmo, onde aquele vigilante ali, ele atua como policial. E é respeitado de acordo. Isso mesmo. Isso. E aí é isso que a gente trabalhou na cidade aqui, padronizando assim, levando um vestuário mais tático também, né? A gente sempre trabalhava isso junto com as empresas para colocar, né, um vestuário com mais evidência e tal. E conversando nas academias. E um porte também, que eu também sou um profissional de segurança pública. Você passa ali na farmácia, tá o vigilante, tá mesmo QAP, como se diz. Até isso a gente ajustava. Caraca, eu ia nos bancos, por exemplo, ajustava o posicionamento dos vigilantes. Posição militar, praticamente. Essa era. Tanto que a gente conseguiu fazer com que os vigilantes desfilassem aqui em Anápolis. Foram 3 ou 4 anos que desfilaram. Um grupo de vigilantes me procurou, né, para colocar a vigilância no desfile aqui, só que eles queriam ser armados, todo uniformizado, e eu trabalhei essa questão em Brasília e fiz com que autorizasse, né, esses vigilantes desfilarem. E o desfile foi muito bom, muito legal. Como você falou, bem militarizado mesmo, o pessoal mostrando ali. Marchando, mostrando, né, as viaturas, mostrando o armamento, mostrando que é a segurança privada. Então, até isso nós conseguimos criar em Anápolis o desfile da segurança privada. Dessa forma, assim, parece até que a segurança privada em Anápolis meio que não faz falta uma guarda municipal, né? Meio que a segurança privada supre. Não, ela acha? Sim, mas é diferente, né? Diferente. É diferente. A segurança privada ela vai estar segurando os ambientes privados, né? Que são necessários ter aquela condução, porque você vai no shopping, você precisa da segurança privada ali. Os bancos também. Transporte de valores, escolta de cargas, tudo isso aí é a segurança privada que vai atuar. A guarda municipal ela é um pouco diferente, ela vai atuar na questão pública. Proteção patrimonial. Patrimonial, mas dentro das estações públicas, né? E, então dá para conciliar, tem essa condição de conciliar. Eu sou a favor, né, da guarda municipal. Sou a favor. Eu acredito que a segurança municipal, hoje a gente faz segurança municipal. Antigamente a segurança praticamente ficava à mercê dos estados, né, e da União. E o município não tinha nada ali relacionado à segurança. E hoje não, hoje você tem um controle de trânsito, que é o CMTT, que eu vejo que é um ato de segurança. Você tem a própria guarda municipal, você tem câmeras, né, que aqui em Anápolis chama o observatório, que é dentro da segurança também. Então você tem todo esse trabalho. Mas também, né, vereador? O Caiado é um grande apoiador da segurança pública, né? É um dos governadores que mais apoia, né? Que abraça a causa da segurança pública. Sim, hoje o Goiás está bem assistido, né? A gente não tem como tirar isso do governo estadual. A segurança pública realmente ela está bem em evidência no cenário nacional. E eu acho que é o que projetou, né? Até o Caiado aí para pensar em questão até de
presidência, né? Eu posso falar porque em 2014 eu era policial militar do estado de Goiás. E em 2014 era o Marconi. E quando eu entrei na corporação, eu lembro das conversas que tínhamos ali na época, em 2014, assim, que estava indo para um caminho um tanto tenebroso. Foi aí que eu fui para a Polícia Militar do Distrito Federal. Saí daqui e fui para lá. Aí depois o Caiado assumiu, ele mudou 360 o rumo da corporação, da segurança pública, valorizou a carreira, tirou o tal CINV, tirou o tal soldado terceira classe, agente quarta classe da Polícia Civil, né? Valorizou a segurança pública no estado de Goiás. Sim, quando você valoriza, você colhe resultado, né? Colhe resultados. Como eu sempre falo, segurança pública, saúde, educação, você não tem gasto, você tem investimento. Você investe, você investir na segurança pública, você vai ter um resultado positivo com diminuição da violência. Você investindo em educação, você cria a médio prazo e a longo prazo aí um estado, né, com pessoas capacitadas para levar o estado aí, ou até o Brasil, município também, à frente. Então, você investir na saúde, você cria um grupo de pessoas ali, mas com mais saúde, com condição de trabalho melhor. Então, tudo isso aí não é gasto, né? Por isso que eu falo que o Brasil, ele tem que buscar o mínimo, né? Ele tem que oferecer esse tipo de serviço e não pesar ele em outras situações. Então, educação, segurança e saúde, ele tem sim que ser jogado valores para ter resultados. E, como eu falei, não é gasto. Então, se o gestor... Investimento. Se o gestor pensar dessa forma, olha, não é gastar na saúde, vou contratar médico, pagar bem, enfermeiro, médico, vão fazer cirurgias cardíacas e tal. Isso não é gasto. Se você olhar, poxa, mas vamos gastar tanto aqui. Não é investimento, né? Segurança e educação é a mesma coisa. Você não gasta, você investe. Vereador, eu vejo o senhor com essa sabedoria adquirida ao longo das décadas em segurança pública, em política, em defesa dos direitos humanos, direitos dos cidadãos. Vejo também o senhor cheio de projetos. Queria perguntar para o senhor dos planos para o futuro, os planos que o senhor tem como vereador, se tem uma ideia aí, um projeto de sair deputado. Tá contando para a gente aí, para os nossos ouvintes. Vai me censurar aqui, mas direitos humanos dos humanos mesmo, né? Dos humanos, não dos bandidos. Direitos humanos dos cidadãos mesmo. Não dos bandidos. Inclusive, só pegar esse Eu gancho. com essa camiseta vermelha ainda falando de direitos humanos. Até pegar um gancho, né? Eu acho que os direitos humanos no país, ele distorceu a sua atuação, né? Hoje os direitos humanos, ele vai atrás do bandido e tal, mas a pessoa que sofreu, As família... coisas tudo tem hoje duplo sentido, né? Mas é por quê? A gente perde as palavras, perde as cores. Mas é porque a esquerda dominou o país, né? Eu acho muito, muito interessante a esquerda jogar culpa em algumas coisas do Bolsonaro. Se a esquerda vem dominando o país praticamente desde a época, né, que o Brasil começou as eleições diretas e tal, né? Desde aquela época praticamente já vem assumindo. Então, o Bolsonaro teve 4 anos, mais 2 anos de governo, só porque teve pandemia e tal. Assumiu a pandemia, aquilo ali. Pois e aí a esquerda ainda quer atribuir algumas coisas. Então, esses direitos humanos que foi empregado no Brasil hoje, ele não tem o condão de defender o ser humano. É o condão de defender os bandidos. Isso realmente é reprovável. E a questão de candidatura, sim, eu vou ser, né? Sou pré-candidato pelo PL aqui em Goiás, né? Estadual. Estadual, a ideia é ser estadual, né? A não ser que a gente converse com parte de outra coisa, mas a linha já está praticamente definida que será estadual. Como eu falei, eu tive na última eleição, né? Não com pouca força, ou quase força nenhuma, a gente teve aí 10 mil votos, né? Já uma expressividade de voto interessante para Goiás. E acredito, sim, que Anápolis precisa muito de um deputado conservador, de direita. Anápolis precisa muito de um deputado que chegue lá na Assembleia se posicione. E se posicionar firme. Nós tivemos agora há pouco um anel viário,
né? Ali há 12 anos para ser feito. Parece que está acabando, mas levou 12 anos para ser feito 1,5 km de asfalto e nenhum deputado se posicionou veementemente, forte ali com os governos anteriores, né? Não teve um posicionamento para que resolvesse aquilo lá. E tantas outras coisas. Nós ficamos muito tempo sem escolas aqui estaduais, pouquíssimas escolas estaduais, um hospital de urgência que até pouco tempo estava super lotado e ninguém fazia nada. Nós estamos vendo hospitais, por exemplo, de alta complexidade em vários municípios vindo do estado e aqui em Anápolis não chegou. Policlínicas, como vereador, eu estou tentando trazer as policlínicas. O estado há pouco tempo ele me informou que talvez não poderia porque tinha em Goianésia, mas eu estou tentando essas policlínicas como vereador, para você ver, né? Então, como vereador, estou buscando uma policlínica que já tem em Goianésia, já tem em outro lugar. Tem que dar uma repercussão estadual para o nosso município. Sim, nosso município é apagado do cenário estadual. Então, o Estado não vê aqui o município de Anápolis. Então, pontualmente. O que os deputados normalmente fazem aqui é mandar uma emenda, mandar outra coisa, mas é muito pouco. A emenda, na verdade, é dinheiro do povo voltando para o povo. Pois né? a gente está falando de uma cidade que está entre Goiânia e Brasília, uma cidade que tem um polo industrial gigantesco, um polo farmacêutico gigantesco. As lâmpadas ali do DAIA foi trocada há pouco tempo agora e foi um trabalho até que a gente lutou também como vereador, pedindo, requerendo ao Estado a troca das lâmpadas LED, foi colocada há pouco tempo, né? Para você ver, nós não temos no cenário estadual, nós não temos um suporte realmente, de fato, aqui do Estado. Então, e olha que nós temos 4 deputados estaduais, né? 4. Então, a cidade tem essa quantidade de deputado, mas, como eu falei, então a Anápolis precisa de um deputado que se posicione, que use a tribuna, que fale o que precisa, que exponha algumas dificuldades do município, que mostre a realidade do município. Nós temos um monte de bairro aqui sem esgoto, né? A Saneágua é a empresa que hoje atua aí junto ao Estado, atua há muito tempo também. E, enfim, não tem uma luta, nós não temos um programa de moradia vindo do Estado. Aqui a gente percebe que a GEAB está fazendo casas em alguns outros lugares, alguns outros municípios. No Estado não tem. E não tem ninguém que posicione isso lá. Somos muito provincianos, não é mesmo? Sim, e muito passivo. Então, e é isso. O que eu mostrei na Câmara é o que eu quero mostrar na Assembleia. Né? Essa passividade acaba. Comigo lá dentro, essa passividade acaba. Quando o senhor sair candidato, o senhor vai voltar aqui no programa e eu vou estar usando camisa amarela. Amarela, vermelha não, então, amarela. Então pronto. Então, combinado. Tá vereador. feio, tá combinado. Estamos combinado. Sobre os projetos do senhor também, o senhor tem um programa na rádio, não é mesmo? O Papo Federal. Né? E os nossos ouvintes, eles podem acompanhar o senhor nessa rádio? Como que funciona esse programa? O que o senhor fala nesse programa? Como que eles podem sintonizar o senhor nesse programa? Programa Papo Federal na rádio 105.7, FM 105.7. É um programa que a gente idealizou, um programa totalmente diferente, assim, né? Ali a gente, além de falar dos projetos, dos trabalhos, a gente recebe também as demandas, a gente tem convidados ali, é importante, a gente busca o que está em pauta para a sociedade. Nós temos uma bancada muito boa ali de trabalho, o Silas, o Robson, nós temos um âncora ali muito, muito bom também, né, que é o Lucas. Nós temos uns bastidores também, nós temos o Pablo. Então nós temos uma combinação de pessoas que busca durante a semana toda uma programação legal para as pessoas, para os ouvintes, né, que gosta de um programa legal, leve, né, um bate-papo, sem receio. Ali no sábado de manhãzinha. Então, não, pode ficar ali, pode ficar tranquilo, pode colocar ali, ouvir ou assistir, porque nós estamos também, além da rádio, a gente coloca também nas 3 plataformas ao vivo, o YouTube, Facebook, Instagram, todas essas plataformas elas passam ao vivo e na rádio também. Então, busca trabalhar ali temas e sem receio de falar, a gente até fala que dentro
do Papo Federal, tem um quadro que é o Papo Federal em alta frequência, né? Então, quem vai no programa, ele sabe se vai poder responder e vai responder todas as indagações da sociedade, o que precisa. Então, a gente é uma forma de você levar o trabalho, dar visibilidade para a sociedade, né, de temas relevantes. De uma forma mais lúdica. De uma forma, né, honesta, de uma forma que nós temos outro quadro ali que é interessante, que é o Endireitando a Notícia. Já vem o endireitando a notícia, porque existe muita notícia mascarada e manipulada, né? Que justamente, muitas vezes está vindo pela esquerda aí. A gente pega essas notícias e coloca ela no devido lugar, corretamente. Vamos explicar essas notícias. Então, isso tudo a gente leva para o ouvinte, um programa muito legal, muito tranquilo. Te convido um dia a estar com a gente lá também. Já está aceito o convite. Então, um dia, né? Já está aceito. Essa troca aí a gente vai trocar de lugar, né? Então, fico feliz. Um dia a gente pode tá batendo um papo lá legal. Um bate-papo descontraído, mas eficaz, uma linguagem para a sociedade que ela tem que entender, né? Esse é o nosso trabalho, um programa que está fazendo sucesso, tá cada dia mais, as pessoas estão dando um feedback muito legal, né? E mais do que nunca a gente ouvir a população, a gente ouve durante a semana todinho o que ela gostaria. Tem um canal no WhatsApp, né? Um canal todo tempo, né? Um canal próprio. O pessoal manda mensagem no WhatsApp. Eu até entrei no canal. Olha, ela manda mensagem no WhatsApp, ela pode mandar mensagem no Instagram, na live, ela manda mensagem no Facebook e no YouTube. Todas essas plataformas ela está conectada automaticamente, né? Então, sim, um canal muito interativo para a sociedade que a gente lançou aí. E espero que a sociedade goste. Bom, mesmo. Vereador, eu tenho até um relato para fazer aqui para os nossos ouvintes. Agora, quando o vereador Suender foi participar, eu procurei algumas informações do vereador. O vereador é uma pessoa assim que é muito comunicativa, tem muito material dele no Instagram. Quem puder entrar no Instagram do vereador, tá todo o trabalho lá, e já vai para um site que tá todo o trabalho no site. Tem a página do Telegram, eu entrei em tudo lá. Tem a página do WhatsApp, que você já pode mandar mensagem denunciando alguns casos lícitos na cidade de Anápolis. E manda pro programa, e no programa você vai ver é uma coisa muito, realmente é o vereador que trabalha. O slogan do senhor... Vereador que não para. Vereador que não para. O slogan do senhor faz muito jus ao trabalho do senhor. Mas chegando quase ao final do programa, vamos aqui ao nosso momento Dica de Ouro. Vou pedir ao vereador policial federal Suender para olhar aqui para nossa Câmara e dar aquela dica, aquele conselho para o nosso cidadão, para o nosso empresário, um conselho, né, para o cidadão que está vendo o senhor agora, um conselho qualquer. Olha, um conselho que eu levo, né, para a minha vida toda e que eu possa contribuir um pouquinho é ser honesto, né? A honestidade dela cabe, ela busca, ela entra em qualquer lugar, você consegue, sendo honesto com você, com as pessoas que me procuram muitas vezes, buscar algumas coisas que não estão em minhas mãos, eu explico como né, os meus assessores também é buscar levar essa honestidade, né? Não é só a honestidade de não roubar, né? É ser a honestidade do caráter. Então, se você levar essa honestidade para dentro, levei para dentro da política, né? Sem promessas falsas, sem promessas que você não... Sem, assim, promessas, você tem compromisso com a sociedade, né? Então, a dica que eu deixo, principalmente quem quer entrar na política, eu recebo muitos jovens lá, é ser você, especialmente ser você, né? Principalmente dentro da política, você não precisa mascarar. Seja o que você é, né? E sendo o que você é, e você tendo essa honestidade com as pessoas, com você mesmo, né? Porque dentro da política, para você dormir tranquilo, você tem que ser honesto com você mesmo. Você não pode mentir para as pessoas, mascarar problemas. E isso é o que eu gostaria de passar para as pessoas. Você ter essa honestidade de caráter, né, tanto na política, quanto no seu trabalho, quanto na sua vida, quanto na sua família, você só colhe resultados positivos também. Você colhe resultados também honestos com você. Então, a dica que eu posso deixar é algo que meu pai, né, sempre trabalhou comigo, com os irmãos,
é você ser honesto. Inclusive, quando eu fui entrar na política, minha mãe falou, meu filho, entra nisso não, lá só tem desonestidade. Eu falei, não, mãe, mas fique tranquilo que eu, mesmo sendo o único, mas eu serei honesto. Então, Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada, não é mesmo, exatamente, vereador? é isso aí. Então, que eu deixo de dica aí, seja honesto aí com você, com todas as pessoas que você gosta, tenha, né, esse caráter de honestidade, que eu acho que os frutos, os resultados, e ele tende a crescer na sua vida e você tem muito a crescer utilizando a honestidade na sua vida. Um grande conselho do vereador policial federal Suender. Agora, no nosso momento final, eu vou abrir o espaço aqui para o vereador para deixar algum recado, falar alguma coisa que faltou ser dito, talvez falar para os nossos ouvintes e telespectadores como que eles entram em contato com o senhor, como que eles participam por qual número, né, participam do grupo WhatsApp. É o que o senhor quiser falar. Tá olhando aqui para a câmerazinha e fica à Olha, vontade. nós temos dentro de Anápolis um trabalho assim muito efetivo. Então, talvez as pessoas não conheçam o trabalho do vereador. Nós temos e eu peço então que entre na nossa página no Instagram @pf.suender, no Facebook Policial Suender, no YouTube Policial Federal Suender, o WhatsApp, se você tiver alguma demanda, tiver alguma denúncia, qualquer que seja, nós temos um WhatsApp, é o meu WhatsApp pessoal, então é 62 984469850. Pode entrar em contato, nós vamos buscar. Nada fica sem resposta, nós vamos buscar a sua demanda. Se for algo que a gente possa fazer, a gente vai buscar. Se não for, a gente vai direcionar. Então, eu gostaria de deixar aí essa mensagem aí de olhar o nosso trabalho, né? O meu trabalho. Eu fui, já sou, né, aqui em Anápolis, dentro dos vereadores, o primeiro lugar de requerimentos, de indicações, ou seja, chega muita demanda. Nós temos muitos projetos bons, Mais influente. muitos projetos importantes para a sociedade que talvez você nem conheça, talvez você nem saiba que tem o direito, como a vacinação domiciliar, como o projeto de lei que deixa o acompanhante dentro das UTIs de pessoas com alguma necessidade especial ter acompanhantes nas UTIs. Então, projetos moradores que trabalham a questão de moradores de rua, né? Nós temos vários projetos importantes que talvez a sociedade, cidadão que não segue a nossa página, não conhece. Então, deixa aqui para vocês seguir a minha página aí, solicitar que vocês sigam, para que vocês possam conhecer o vereador que não para, né? Muito bem, esse foi o nosso programa Viver de Negócio. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes que participaram, nos ouviram. Agradeço também a participação do vereador policial federal Suender. Eu confesso que fiquei um pouco assim receoso desse convite, dessa participação, porque é um tema que eu nem conheço muito, um tema de política, né? Um tema assim do desenvolvimento do nosso país. Né? Achei incrível a participação do senhor, né? Eu acho muito importante que as pessoas como o senhor, que compreendem muito desse assunto, do rumo que o nosso país vem tomando, o que é certas coisas, por que certas coisas acontecem, se posicionem, como o senhor está se posicionando agora, e explique para a população, né? Informe a população que muitas vezes os grandes homens, os homens sábios, né? Que têm grande sabedoria e capacidade, muitas vezes eles guardam para si, ficam em casa e tem um pensamento, às vezes, disso, né? Não entra ali não, que ali não vale a pena, e guarda o conhecimento para si. Né? E quero pedir para o vereador sempre fazer isso, sempre falar, sempre ir nos programas e explicar o que é cada caminho, o que está acontecendo no país, né? Os caminhos que são bons, os caminhos que são ruins, informar, aconselhar, né? É o papel das boas pessoas, das pessoas sábias. Então, muito obrigado, vereador. Deixa eu mandar um abraço, um beijo Então, à minha todo programa esposa, manda um né? abraço. A minha esposa que acompanha tanto a minha carreira policial, porque ela também é policial federal, né? A minha esposa, e também a carreira política. Um abraço aí também a todos os servidores do meu gabinete que me acompanham também nessa luta. Meus pais que sempre acreditaram. E deixar um abraço também, né,
para todos que estão ouvindo, assistindo no programa. E que Deus abençoe cada um de vocês. Então, muito obrigado, vereador. Chegamos ao final. Então, obrigado mais uma vez aos ouvintes. Até o próximo programa e lembrem-se, viver de negócio é viver com propósito.